E hoje, em mais um podcast aqui, diretamente dos nossos estúdios, no Do It Cowork, eu tenho a honra de receber a Ellen Noronha, que vai falar hoje de direito empresarial, vai falar de gestão, governança, vai trazer um mundo de coisas da área de negócios pra gente. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito obrigada. Muito obrigada ao convite do Portal Negócios, a você, Alexandre. Vamos bater esse papo. E aí eu sempre digo o seguinte, que o empresário que assiste aqui o portal e que assiste o nosso podcast, ele tem que se inscrever aqui, porque todo dia tem um empresário, tem um grande empresário que traz aqui informações, notícias, traz negócios que se eles aplicarem uma coisinha que seja, uma dica, ou até contratar quem tá aqui, já muda a vida deles, né? Então já te cadastra, já te inscreve, segue o portal, assina o sininho e participa aqui com a gente. Deixa aqui tua pergunta aqui daqui a pouco. Depois, né, quando o podcast sair no ar no YouTube, ela vai olhar lá e vai responder para você, tá bom? Então vamos iniciar agora, depois das informações passadas. Ellen, eu queria que tu te apresentasse inicialmente, contasse um pouquinho da tua trajetória, quem é que tu és, o que é que tu já fez, né, pra gente começar a entrar no podcast. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, né, meu nome é Ellen Lopes Noronha, eu vim do berço da administração de empresas. Que legal. Né, mas sempre quis direito. Uhum. Mas me abriu a oportunidade, fiz administração, fiz mestrado também em administração, e aí depois minha primeira dissertação foi sobre empresa, a cultura das empresas, e aí foi lá no Liceu do Paracuri, que na verdade no bairro de Quaraci, e o bairro é do Paracuri, mas é em Quaraci, e a gente sentiu muita dificuldade já na gestão de uma escola, né? E aí foi, e depois atuei no magistério desde 2022, eu atuo no magistério, e curso administração, gestão, negócios, né? Sempre lendo muitas revistas, e chegou um momento que eu disse, eu vou voltar para o direito, de maneira bem sintética, eu quero unir essa paixão, né? E aí passei no curso de Direito e quando eu vi a matéria de Direito Empresarial, eu descobri que era isso que eu queria. É fantástico, né? Assim, aqui para nós, para alguns sim, né? Porque assim, a maior parte, pelo menos da minha turma, e muitos até hoje a gente se comunica, mas assim, gostava de tributário, que também é muito bom, empresarial envolve, trabalhista, mas o empresarial ficava aquela coisa chata, o que é empresa, desmistificação, e eu vi uma interseção ali, que eu poderia não largar a administração e unir com o meu potencial do magistério, que já vinha, muitos projetos extensionistas, a gente fez de empresa mesmo, né, orientando alunos, e aí depois com direito veio isso. Então eu digo que é um tripé, assim, a minha vida, né, é a administração... É tudo conectado. O direito empresarial e o magistério, é o que eu amo fazer. Então assim, eu me defino uma pessoa curiosa, disposta a aprender, né? E que tem um escritório com base empresarial há 9 anos já. Fantástico. E aí tem algumas áreas dentro do direito que eu costumo dizer que são áreas que só quem gosta mesmo atua, né? Que a maioria das pessoas não tem vínculo, não tem afinidade nenhuma com essas áreas, mas quem gosta atua muito bem. Né? E aí o direito empresarial é um desses, porque é um mundo, né? É um mundo à parte de todo o direito. Né? Ele tem as suas especificidades, né? Por exemplo, logo que a gente pega assim, o empresarial, você não tem, na verdade, um código consolidado. Você tem um direito civil e lá dentro tem o direito empresarial. E a linguagem também é muito juridiquês. Ela é uma linguagem esparsa. Seja você falando de recuperação de empresa, seja você falando de insolvência. Olha como são palavras técnicas. Então é isso que eu tento desmistificar quando procuram para um bate-papo, como você... né, nos chamou no portal Negócios para ajudar as pessoas que estão nos ouvindo, seja em sala de aula, ou seja, fazendo uma consultoria. Ou seja, de que maneira eu posso te entender numa linguagem paraense, informal, mas que no fundo eu sei que o que tu me respondes tem um acervo técnico por trás. Aí, para mim, eu gosto desse encantamento. Fantástico. É isso mesmo. E aí, bora entrar um pouquinho em direito empresarial e suas vertentes. Sim. Eu queria que, inicialmente, tu explicasse pra gente o que é o direito empresarial, pra gente poder entrar nas áreas deles depois.
Tá. O direito empresarial, na verdade, ele é um conjunto de normas, leis, procedimentos, né? E que ele vai abordar desde o início, é como se fosse uma cadeia produtiva, desde o nascedouro de uma empresa, para os leigos. Eu tenho um CNPJ, eu tenho uma atividade, eu defino se eu vou ser indústria, comércio ou serviço, eu vou, por exemplo, definir a minha marca, né? Com o que eu vou trabalhar, de que maneira eu vou estruturar meu negócio. Então, toda essa concepção de plano de negócios, de idealização, é o marco embrionário. Mas não dá para ficar só aí. Como todo negócio, ele tem, vamos dizer, partes estruturantes. Aí ele precisa definir questões trabalhistas, tributárias, questões até de legislação. Muitos pequenos negócios esquecem, por exemplo, das normas sanitárias, ambientais, acham que isso são para as grandes indústrias, né? Esquecem, às vezes, que precisam, por exemplo, de uma licença para ruído. Eu sou um bar, né? Eu tenho uma música ao vivo, e será que eu tenho uma licença para operar este ruído? Já que o meu negócio é tão bom, mas vai impactar uma vizinhança. Então, são pequenos detalhes, sabe? A depender, claro, da grandeza do negócio. E aí, dentro do direito empresarial, a gente fala que tem uma palavra muito forte, que é eu vendo um produto ou um serviço, mas com profissionalização. E profissionalizar é orientar os olhos do gestor. Acho que é a maior dificuldade, Alexandre. Sabe? Aquele gestor... Né? Orientação. Tipo, eu gosto do que eu tô fazendo, eu amei, vou abrir uma panificadora, é o que eu sei fazer, legal. Mas eu sei as leis do mercado de panificação, as normas regulatórias. O sindicato. Como eu vou, por exemplo, alicerçar o meu trabalhador que vai trabalhar com a panificação? Como, de repente, né, eu vou trabalhar com contrato com fornecedores pela Lei Geral de Proteção de Dados? Então, são muitos detalhes que o negócio é lindo, mas que, entremeando ele vai se enchendo de exigências que vão se acumulando e que muitas das vezes, principalmente as prestadoras de serviço, né, o que elas se preocupam tá entrando, tá batendo, receita maior que despesa, entrou lucro, tá lindo. Não, porque o lucro ele pode se esvaziar em demandas fiscais, tributárias, etc. E o final do empresarial, que é justamente o faturamento, o lucro, a vantagem competitiva. Eu vou abrir uma filial? Não vou? Vou reinvestir? Né? De que maneira eu vou trabalhar esse empresarial? Aonde é o pior, mas que acontece? Se essa empresa não consegue evoluir ou crescer, ela pode se estagnar, mas com um produto muito forte, ou pior, ela pode entrar no rol das empresas que estão com dívidas bancárias que são imensas, que vão para processo de execução, e que por não terem feito um pilar preventivo, desaguam no desastre, infelizmente, fiscal, e quando procuram o escritório já estão nessa fase, não estão na fase primeira do empresarial, porque acho às vezes que advogado é custo, o custo maior é aí, porque depois, a prevenção, né? E o final é a empresa caminhar sozinha, né? Você não faz uma dependência jurídica. A gente não ensina você a fazer, vou ficar para sempre, você vai ficar... Não, é para você começar a andar, mas para você andar você precisa de certos pilares. E o final, que a gente não espera, é a recuperação judicial ou a falência da empresa, que já esteve maior, deu uma decrescida, mas é um papo que não é hoje para o podcast, mas que existe sim para as empresas que não conseguem. Então, acabei me estendendo, mas o empresarial é isso, é como se fosse nascimento, processo de transformação e output, né? E saída. É todo esse processo. Que aí ou pode ser falência ou pode ser venda. Ou pode ser expansão. Isso é lindo também, diversificação de nichos de mercado. Então nós já atendemos, por exemplo, empresas automobilísticas, que aí já sai da prestação de serviço, e que também vendiam vasilhame de água. Caramba! Tá? Ou seja, diversificando, tá? Então também você pode diversificar quando há uma queda, mas para isso precisa de uma estrutura de mercado, de valuation, enfim, de outras coisas. E aí tu entra em valuation também? Entramos. Fantástico. Eu acho essa parte muito legal.
Muito M&A. Curva de mercado. Porque assim, o que eu percebo particularmente? Não dá para eu dizer assim, eu tenho tudo isso de portfólio e vou vender para você. Eu tenho que conhecer e saber a sua necessidade. Sim. Então, eu não acredito num jurídico padronizado. Do tipo, eu conheço você, você me apresenta a sua empresa de autopeças. E eu digo para você que eu tenho governança, compliance, contratos. Na verdade, eu tô te vendendo um produto enlatado. Total, porque aí tem empresas e empresas. Uma precisa mais para um lado, outra precisa mais de societário, às vezes está com problema de sociedade. Às vezes não é nem societário. Sabes que tem empresas que às vezes a gente detecta que até a parte mais contábil, por isso que a gente tem parceiros contábeis, a gente detecta que ela precisa só de uma formalização de um POP, procedimento operacional padrão, e o que ela precisa é de um fluxo de vendas. Que ela precisa, por exemplo, de um ajuste numa nota fiscal junto à prefeitura, sabe, uma coisa assim bem pontual? Uhum. Então você faz aquele trabalho pontual. Porque quando você quer forçar um produto jurídico, ela não te indica. Fantástico, fantástico. E é lindo ver a tua visão nesse sentido, porque o que a gente mais vê é não só no jurídico, mas a gente vê em todas as áreas que as pessoas empacotam um produto e entregam aquele produto empacotado daquele jeito que está fechado ali. E às vezes a pessoa não precisa de tudo. Porque olha só, o ser humano ele é único, né? Uhum. Mesmo as pessoas gêmeas, elas são únicas, mesmo com a mesma família, Sim. a mesma base familiar. As organizações são modeladas por cultura dos seus gestores. Uhum. E cada gestor, seja sócio, ou principalmente os pequenos empreendimentos que a pessoa centraliza aquela tomada de decisão, que é um gestor fazendo tudo, muitas das vezes ele é quem toma conta do caixa, ele é quem recebe o cliente, ele é o marketing da própria empresa. A gente vê muito mulheres empreendedoras, tem estatísticas belíssimas do Sebrae, do valor econômico, da Carta Capital, dizendo o quanto essas mulheres cresceram, e homens também que carregam o empreendimento sozinho, só que se eles não vão falar, que são os bastidores. E essa galera precisa de uma ajuda não de produto enlatado. Total. Entendeu? Ela precisa, o que é a cultura, até a forma de decisão, às vezes percebe que o negócio está tão bonito, só precisa, sabe o quê? Conhecer o excelente fornecedor que escolhe o produto dela. Ela precisa, às vezes, de um intermediador de network. E aí o advogado, ele entra também nessa visão de como escolher qual é o melhor fornecedor. Sim, de repente tem 2 fornecedores bons, mas tem um que tu olhou ali, pode dar um problema. Due diligence, né? Due diligence, exatamente. Na verdade, a gente atua, por exemplo, isso daí eu confesso que nós fizemos poucas vezes em 9 anos. Eu acho que 1 ou 2 vezes só, mas como eu te falei, foi com antes de nós gravarmos aqui, né, em Papo Informal, que foi ligado à indústria petróleo, né? Uhum. Então, o que acontece? Você analisa a carta de proposta, né? Você analisa se de repente, por exemplo, grandes fornecedores contratam pequenas empresas. Essa pequena empresa, ela precisa ter uma base mínima de dados e de organização interna. Como é que eu, como pequena empresa, vou querer ofertar para uma outra empresa que está no cinturão Barcarena, se é que você me entende, se eu não consigo estruturar meu negócio? Então, é por isso que eu uno administração e jurídico. Então, ao invés de eu encontrar um administrador, já sou eu mesma. O jurídico parte sou eu, outros eu preciso de colaboração, ninguém atua sozinha, não existe isso. Então hoje a gente tem uma equipe, né? Legal. E de engenheiro, né? Tem uma equipe também que sempre são convidados parceiros, economista, contador, e fixo mesmo a gente tem um apoio administrativo, e a gente percebe isso. Às vezes tem reuniões que, por exemplo, vou eu e o Cláudio, que é o engenheiro, às vezes vou eu e a Débora, né? Que a gente, às vezes pode ter momentos que vou eu e o contador, não tem nada a ver com a equipe, mas eu preciso sentir a necessidade do negócio. Então esse olhar diferenciado é que eu me proponho fazer e é o que eu busco fazer em 9 anos. E aí agora, com essa entrada crescente de inteligência artificial, acaba que a gente vê que as coisas tendem... Com a inteligência artificial, que aqui eu vi, na minha opinião, que tudo ficou muito robotizado e automático, tá muito fácil fazer as coisas, e agora a gente como profissional tem que ir pro contrário,
como é que a gente consegue trazer mais experiência, Perfeito. mais personalização, porque aí a gente valoriza o nosso trabalho desse jeito, né? Eu não sou contra a inteligência artificial, Uhum. mas eu sou contra como ela é usada. É diferente. Eu acho que ela veio para ficar, a tecnologia ela veio para ficar. Por exemplo, eu já tive pequenos empresários que não fecharam, como tudo na vida. Olha, eu quero conversar com você, chega lá, não vou fechar porque eu encontrei um contrato maravilhoso, então eu não quero que você leia o contrato. Legal. Que é um exemplo. O contrato você encontra vários belíssimos, visual law, cada coisa linda, sabe? Tem em tudo quanto é lugar. E o contrato, ele não está mal feito. Só que quando você vê aquela cláusula, ela não se adequa àquele nicho de mercado específico. E às vezes ele não tem uma cláusula que a gente chama de barreira. Por exemplo, uma cláusula que diz, imagina que ocorre, a gente já trabalhou com empresas de transporte de carga, assalto. De quem é a responsabilidade do assalto? Ah, não tinha cláusula que previa isso. Então é solidária. Ah, não, mas a partir do momento que saiu da porta da minha empresa, é de quem comprou. Estava isso em cláusula, o contrato não estava tão bom em IA. Então, eu digo assim, o contrato ele é bom, mas existe pelo menos o advogado da área específica, e aí eu estou falando exclusivo de empresarial, claro que nós temos contratos. Por exemplo, empresarial tem contrato claro de franchising. Eu já vi contrato de franchise extremamente leonino, que a gente fala leonino no sentido de pesar mais para a parte contratada, para contratante do que para contratada, sabe? Assim, do ROI, retorno sobre investimento, quando a gente calcula, ser inferior ao que ele tem que pagar, somado com aluguel. Ah, mas ele assinou, tá lindo, é de adesão, já vem pronto. Mas eu posso anular uma cláusula ali. Só aquela cláusula, não o contrato inteiro. Então eu digo assim, as pessoas precisam saber que a personalização e a autenticidade, como você falou, e a leitura. Eu digo assim, falo para os alunos, eu leciono no Centro Universitário Fibra, já fui também do CESUPA, fui da UAID, eu sempre falo assim, meninos, vamos ler. A inteligência artificial, ela ajuda o nosso trabalho, mas eu só consigo ter conteúdo contigo porque eu leio diariamente. E eu questiono também até que ponto a minha leitura está atualizada e participar de congresso, conversar com pessoas. Porque senão tudo que a IA me disser, eu vou acreditar. E na hora que bater no judiciário... E ela é envesada, né? Exatamente. Eu posso ter a grata não surpresa, né? De verificar que isso está errado e que a cláusula foi copiada. Então é isso que a gente tem que ter muito cuidado. E aí, sabe que eu vou te falar um negócio. Primeira advogada empresarial que eu escuto falar em ROI. Retorno sobre... da gestão, meu mestrado. Pois né? mas aí, como tu trouxe aqui os dois, aí tu consegue ter uma habilidade maior, né? Sim. Frente aos outros, né? Não que os outros também não sejam bons, mas essa interseção da administração, é por isso que eu fico apaixonada, eu falo. É diferente, é legal, fantástico. E aí, o que acontece? Eu quero trazer, assim, pra gente continuar na conversa, para depois a gente conectar as soluções, eu quero que tu trouxesse pra gente um pouquinho dos erros que os empresários hoje cometem, tá? Então, já trouxe um, né? Que é, eu arrumei um contrato fantástico na IA, sendo que aquele contrato não tá tão fantástico assim. Outros erros. Eu vou me ater principalmente à falha de prestadores de serviços, porque eu acho que eu estaria sendo um pouco leviana de dizer que eu domino todas as falhas dos empresários. Então agora eu vou pedir a tua permissão no teu programa para falar muito mais das prestadoras do que indústria e comércio. Eu vou me ater a pequenas e microempresas prestadoras de serviço, que é onde eu tenho dedicado mais os meus estudos, né? E prática mesmo. Falha na profissionalização. Eu gosto do meu negócio, mas eu não entendo meu negócio. Exemplo, deixa eu explicar. Não me leve, total real. Não me leve a mal. Exemplo, eu vou abrir um salão de beleza. Gente, isso é aleatório. Todos os exemplos são aleatórios, tá? Não é específico com ninguém. Não é indireta pra ninguém. Não é. É sério. E aí, ok. E eu gosto disso. Então, se eu for me profissionalizar nisso, ótimo. Mas se eu achar que isso é um glamour e eu não entendo, por exemplo, do fornecimento, de quem fornece para mim e de como é que tem que ser o atendimento da minha manicure e de como eu, enquanto gestora, tenho que, por exemplo, entender da lei do salão parceiro,
tá? E de que maneira eu assino a carteira de trabalho daquelas moças? Se e de que assina, maneira, né? e se assina, e como eu desconto? Então, quando eu quero entrar no negócio, eu tenho que estudar o negócio. Ah, mas eu posso encontrar a Ellen, um investidor anjo, alguém que investe e pensa por mim. Tudo bem, mas aí a pergunta é, vamos fazer então um acordo de quem é o investidor e quem é o idealizador? Existem cláusulas, porque no início é o maior amor. Depois existem disputas societárias quando começa o faturamento a aumentar. Total. Entendeu? Então eu coloco assim a dificuldade da profissionalização. Gente, misturar, esse é o top assim. Misturar o CPF com o CNPJ. Principalmente agora que tudo é digital, a Receita está de olho, o Simples Nacional. Ah, tudo bem, é um recolhimento do tributo único, mas tudo está interligado. É INSS, Prolabore, E-Social, está tudo digital. Aí, o que acontece? Entrou, sei lá, 30 mil, vou voltar de novo àquele nicho da lavanderia, então 30 mil. Só que os 30 mil entrou e eu já passei para o meu CPF. Eu não dividi o que é Prolabore, o que é lucros e dividendos, eu não estou antenada para fazer como é que vai ser o meu imposto pessoa física e jurídica. Por isso que às vezes, por isso que eu te digo, não é uma assessoria completa, é um item pontual, avulso para aquele empresário. Por isso que eu tenho que entender a dificuldade, tá? E aí ele mistura o patrimônio pessoal e profissional. E até, só para complementar isso aí, que eu já vi, eu comprei um carro, o carro tá no nome da empresa, mas é meu, é o que uso. Pois é. E aí a gente tem que ver, por exemplo, como é que esse patrimônio que está em nome da empresa não só vai ser declarado, mas qual é o uso que eu faço dele. Sim. Porque eu até consigo comprar com certo desconto, mas de que maneira, por exemplo, ele vai ser absorvido se Deus o livre, esse sócio falece e ele tem um outro sócio? Vai para os filhos do decujos que falecem, entendeu? Então tem uma série de coisas, uma série de cláusulas de blindagem por um simples contrato, mas ele é de IA, né? Então ele é fácil pegar. Né? Então, eu acho que é falha na gestão, deixa eu ver se eu lembro outro, patrimônio pessoal e profissional, muita dificuldade trabalhista. Eu sempre trabalho com advogado parceiro, tá? Eu não ouso a dizer que eu domino trabalhista. Quem me conhece, eu sou muito... Olha, eu trabalho, nós fazemos, mas aqui é em parceria, porque eu acho que a gente também tem que reconhecer as nossas limitações. Mas na prevenção, dá pra gente já observar, por exemplo, descontos incorretos, hora extras não pagas. Então, a gente consegue visualizar a dificuldade para entregar uma... vamos dizer, solução raio-x. Eu digo que a gente faz um verdadeiro raio-x. Tipo um hemograma, quando você vai ao médico, a gente transforma esse raio-x e entrega em KPIs, indicadores, vem com histograma, com pizza. É um verdadeiro um acervo. Aí se a pessoa quiser parar ali, ok, é o diagnóstico. Mas se ela quer seguir para o tratamento, a gente vai ter portfólios jurídicos específicos, conforme a nossa equipe. Fantástico. Tem mais algum... Agora... erro, falha, mito, talvez aquele empresário que o mito que todo mundo se considera empresário. Esse é ótimo, gente, mas é um calcanhar de Aquiles isso, né? Fala mais. Eu tenho um sonho, abrir um negócio, logo sou empresário. Eu posso não ser empresário, eu posso ser um profissional liberal, eu posso ser um prestador de serviços e eu não ser empresário. Porque o empresário é aquele que profissionalmente está fazendo circular bens e serviços de maneira econômica. E quando eu presto serviços, por exemplo, eu falo isso do magistério, vamos dizer que eu vou dar o meu exemplo, e eu ficasse só no magistério, uma profissional liberal ou contratada, como queira, tá? E mesmo que eu vendesse em plataforma digital, eu não sou empresária. Pode ser que eu tenha uma marca por trás de mim. Mas eu ter uma marca não significa que eu sou empresária. Então as pessoas elas abrem negócios e elas já se auto-intitulam empresário. Isso não é problema nenhum.
desde que o negócio não evolua, porque se ele evoluir para o lado empresário, aí vai toda uma obrigação, volta a dizer, fiscal, normativa, tributária. Então, às vezes, já chegaram pessoas que eu falei, olha, teu caso não é empresário, tu és profissional liberal. Aí a gente vai para a lei do profissional liberal. Sabia que tu podes até ter um MEI, né, que também pode ser empresário, mas nem todo MEI também é empresário. Então, faz uma confusão realmente, porque a gente sai é aquele erro que a gente sempre continua repetindo, né, que todo empresário é aquele que abre alguma coisa, vende algo, por exemplo, os meus avós, o meu avô paterno, Noronha, comerciante de Ponta de Pedras, Francisco. Meu avô não era empresário, mas o meu avô era um excelente comerciante. Fantástico. Ele fazia comércio, mas não significava empresa no seu sentido, né? Já o outro avô, Joaquim, né, da família Lopes, já veio já com transporte. Aí ele já tinha empresa, mas faltava a profissionalização. Entendeu? Então eu acho que até a minha ancestralidade, eu brinco já assim, tinha, né? já tinha essa... Eu fiz até uma brincadeira para quem segue nosso Instagram, que aí sim eu uso a IA, né? Que aí eu fiquei me perguntando, sabe que quando você deita, de onde veio isso? Por que eu gosto porque eu gosto, porque os olhos brilham. E aí eu fazendo essa confluência, eu vi, gente, é do lado paterno mesmo. Os dois mexiam com negócios, né, com prestação de serviço, com vender, um vendia descartável, vendia coisas de mercearia, o outro era óleo, era engrenagem, né? Com um eu tive convivência, o outro eu ouvi falar e vi nas fotos, não tive, né? Mas eles tinham uma interseção, gostavam de colocar o negócio para girar, então minha maior satisfação é poder modificar um negócio, sugerir para ele. Aí nessa mesma pegada de sugerir, mas não que tu deva ter sugerido, mas a pergunta é a seguinte, nesse mesmo sentido também de coisas que são mitos ou estão erradas dentro das empresas. O movimento é que quando tu chega em algum lugar, pelo teu olho já ser treinado, tu começa a pegar algumas coisas que, tipo assim, aquilo ali deve estar errado. Vícios, a gente diz que são vícios, né? Eu não chego a dizer erro, porque a pessoa está tão alinhada lá, é o que ela gosta de fazer. Eu acho até uma falta de ética dizer que é um erro no negócio. Entendi. Eu acho que são lacunas ou vícios, né? Que de repente a pessoa nem tem aquela noção que está fazendo daquele jeito. Não sabe. E aí, quais são os... Assim, tu consegue trazer os pontos? Isso aqui acontece muito, isso aqui também acontece muito. Sim, numa reunião de diagnóstico. Nunca na cara. Porque o que acontece? Tu has de convir que se alguém abre para ti uma porta, ela não tá te contratando para tu arrasares com ela. Ela tá pedindo uma ajuda. Então, tem olhar treinado que dá pra gente ver na cultura externa, rápido. Por exemplo, exemplo, já acontece muito, panificadora. Nossa, mas por que ele tá pegando dinheiro com a mesma mão que ele acabou de entregar o produto sem luva? Isso é uma questão de vigilância sanitária. Caramba! Tá, mas assim, eu não vou chegar para ele, olha, porque quando eu tive aqui... Não, primeiro que isso não é um papel de um consultor, né? Eu digo assim, que eu amo a consultoria e a advocacia entra quando não há mais jeito para essa consultoria. Mas numa reunião preliminar, olha, só para te dar uma... não, mas é automático. Pois é, mas olha só, não ocorreu nada. Mas o cliente percebeu. Ele vai numa outra panificadora que já tem cara de boutique. Olha aí, já é repaginado. Ele não vai enfrentar isso. Ele vai ver as pessoas com touca, com toda uma higienização. Ele vai comparar. E mesmo que não seja para ele, às vezes pode estar um auditor do Ministério do Trabalho fazendo o processo, entendeu? E pode, de repente, fazer uma autuação. Uma multa. Uma coisa assim bem... Mas só dá pra gente ver esse exemplo que eu tô te falando de maneira superficial. É óbvio que para eu enxergar uma cultura vai muito mais do que um diagnóstico. Eu preciso ter a permissão, e aí tem um modelo que você me dá a permissão e que esses dados vão ficar sigilosos. É por isso que eu não trago o nome das empresas. É muito difícil, às vezes, o Instagram para o direito empresarial. Porque, às vezes, desaparece. Nossa, uma semana ela não posta. Mas eu não vou postar dificuldade. Eu estou na empresa mostrando a dificuldade, porque isso é uma questão ética.
né? Mas eu posso dizer que tal caso. Então, por isso que eu prefiro reunir assim em bate-papos ou em livro, porque a gente preserva a identidade e mostra alguns cases, né? E aí eu te fiz essa pergunta que era para direcionar assim, porque tem coisas que são comuns que o empresário às vezes passa ali despercebido. Na cara a gente vê. E pra gente também como consumidor, às vezes eu olho assim e falo assim, caramba, realmente aquilo ali, tu falaste, eu fiquei assim, caramba, realmente tem padarias que é normal, e às vezes a gente nem se toca também, né, que a gente vai rápido na padaria ali, né, e aí acaba que direciona para isso. Mas tem um movimento que agora a gente consegue ter o diagnóstico, consegue ter um processo, consegue ter uma metodologia. Sim. Né? E aí eu sei que a senhora tem uma metodologia, eu gostaria que agora, depois que a gente trouxe os problemas, vamos trazer as soluções. Sim, sim. Né? E aí eu queria que a senhora apresentasse um pouquinho essa metodologia, como é que funciona. Tá. A metodologia GEP, ela nasce esse ano de 2026, mas sabe quando cada ano tu vai escrevendo um pouquinho? Uhum. Então ela começou, na verdade, em 2020, mas eu escrevia um pouco e parava, aquela coisa de falta de consistência, né? A gente precisa também falar que a nossa vida não é linear, nós temos erros, tropeços, as pessoas são feitas de sucessos em sucessos, e aí eu escrevia, parava, apagava, escrevia porque eu estava escrevendo muito juridiquês. E aí depois eu disse, não, cada vez mais que eu vou à empresa prestadora de serviço, esse papo que eu tenho contigo aqui. Eu não chego dizendo assim, não, porque o valuation, porque o retorno sobre investimento, o fluxo de caixa, a depreciação, a amortização. Se eu começar com essas terminologias, eu vou espantar o cliente. Uhum. Quer dizer, meu Deus, isso aí vai ser um honorário imenso, essa daí tá querendo. Uhum. Então, o que é o método GEP? É um método que surge, né, que ele é um método de governança, estrutura e prevenção específico para pequenas e microempresas que prestam serviços. Então, por exemplo, eu sou indústria, o método GEP não alcança. Eu sou comércio, a depender de alguns portfólios ele pode alcançar. Mas eu me concentro mais nas prestadoras de serviço porque ao longo dos anos eu estou vendo mais falhas nelas, eu estou vendo elas agonizarem mais, mudanças tributárias e fiscais estão impelindo elas e elas estão num mar de empreendedorismo versus dívidas. Então, de que maneira, às vezes, por exemplo, tem uma empresa que chega para ti, por exemplo, salão de estética, como já chegou, né? E a gente percebe que o protocolo todo está certo, o atendimento está certo, mas o contrato com o cliente está errado. Que pode dar muito ruim, né? Pode. Nesse contrato, por exemplo, até da imagem, né? O antes e depois. Há clientes que permitem o uso da imagem do antes e depois, por exemplo, de um ácido, né, de um preenchimento, agora principalmente com as mulheres, né, homens também, né, e ele não quer o antes e depois, ele não quer veiculado, ele não autoriza, né, e às vezes ocorre já um processo judicial. Então o método GEP, ele é para aquelas empresas que não têm tempo para ficar à mercê de uma assessoria jurídica anual. E é isso que eu quero desmistificar. O advogado empresarial, e eu vejo muito isso, ele quer garantir o mensal dele. Exemplo, eu tenho uma empresa e ela tem que fechar comigo durante 1 ano. Eu estou percebendo que isso não está... Porque é aqueles produtos enlatados. Sim. Então, de repente, é uma assessoria de 3 meses, mas é aquilo que tem que ser. Uhum. Às vezes é pontual para 1 mês. Agora, claro, há aquelas que têm o raio-x, têm o diagnóstico, como as alimentícias, que ficam um pouco mais, e que às vezes precisam de 1 ano. Por quê? Porque a gente faz todo, como eu falei, evaluation é raio-x, é diagrama de Chicago, a gente pega a qualidade total, é escala de Likert, entendeu? Então, quando a gente mistura gestão com direito, e essa empresa vai entendendo, a gente vai apresentando resultados por módulo. E aí ela não fica naquele contrato engessado. Então, principalmente as empresas prestadoras de serviço, o método ele é preventivo, que ele é um raio-x do teu diagnóstico, e o objetivo é não perpetuar uma assessoria fixa mensal, mas tentar te libertar para uma profissionalização.
E aí o GEP, Sim. são 3 áreas da metodologia. Da metodologia. O que é que cada uma trata? A governança, ela vai analisar primeiro o ambiente de negócios. Isso eu aprendi assim muito no mestrado, sou muito grata ao FRN, que é assim, você está no ecossistema. Qual é o teu ecossistema? Tu conheces? Quem são teus principais concorrentes? Teus riscos no negócio, tuas oportunidades, as tuas obrigações. Quem são os teus concorrentes indiretos? Fantástico. Né? Então, primeiro entender o ecossistema, porque é uma selva. Não no sentido pejorativo, tá? Não que eu vá dizer que é lei darwiniana, social, mas de qualquer maneira você está numa competição. Então, de que maneira, por exemplo, aonde eu vou ter insumos para o meu negócio, tá? Então, a gente analisa esse ecossistema. Por exemplo, o ecossistema envolve governo. Tem negócios que, por exemplo, só dialogam com a prefeitura. Exemplo, tem outros com a prefeitura e com o governo do estado. Tem outros que, por exemplo, que dialogam com feiras, com mercados. Então, com quem você dialoga? E sabia que tem empresário que não sabe dizer, gente, eu nunca pensei sobre isso. Né? Eu presto serviço, eu troco pneus, sabe, abri uma borracharia. E quem parar é cliente. Para mim é o seguinte, parou cliente. Mas se fosse assim, por que tem empresas que estão se transformando em boutique? Os carros não são mais só carros. Então, existe uma venda intangível disso, tá? Eu vendo o status, eu vendo, entendeu? Então, assim, o que eu vendo, onde eu tô? Então, a gente faz toda essa análise, né? Que a gestão, aí é a administração. Quem é de direito vai dizer, nossa, ela tá viajando, essa mulher era para estar falando de leis. Mas o direito ainda não entra aqui. Quem entra é a base da administração pesada. Fantástico. Né? Aí essa governança vai tratar desse ecossistema e do aspecto regulatório. Aí vem o direito. Quais leis, normas do setor, né? Por exemplo, tem setores que são um pouco mais tranquilos, mas, por exemplo, se eu pegar uma prestação de serviço ligada a transporte de carga, tem muitas normas regulamentares, tem muitas notas técnicas, muito mais do que só a lei, tem questões ambientais seríssimas, explosivos. Entendeu? Então, assim, eu tenho que descortinar, é como se eu fosse mesmo abrindo camadas. Né? Depois dessa governança, aí vem a estrutura. Eu só posso construir política, norma, depois que eu entender o ambiente que eu moro. Então, por isso que eu não acredito assim, manual de ética, aí Ctrl+C, Ctrl+V. O manual de ética, ele pode variar de uma empresa para empresa. Tem empresas que precisam de um compliance mais robusto e tem outras que não é que elas não precisam, mas talvez sejam regras, direitos e obrigações, algo assim mais palatável, né? E se a empresa tiver várias pessoas com culturas diferentes, baby boomer, geração X, Y, como é que eu vou fazer um manual engessado, padronizado, se as pessoas não estão quase mais nem lendo? Será que não é melhor fazer um QR Code? Sim. Entendeu? Então, essa política, aí por isso que as conversas, aí tem as reuniões para ouvir, de repente, o gestor de marketing, eu acho que não dá certo isso aqui. Por quê? Então, uma coisa é o diagnóstico, eu já estou falando da estrutura. Sim. E se a empresa quiser, plano 2, né, porque são etapas, se quiser, a gente entrega só um, governança está aqui, a maior parte fica aqui, entrega governança. Não gostei, entendi, vi, agora eu quero passar para a estrutura. Aí na estrutura já é nossa equipe técnica. Entendeu? E a estrutura... Que é política, normas, legislação, entendeu? Se precisa de manual, fluxogramação, procedimentos operacionais padrões, né? Como atender o cliente. Ai, perdi aquela minha melhor atendente, está doente. Vai parar teu negócio? Vai parar teu negócio. Ninguém vai saber fazer. É isso mesmo. Então, assim, de que maneira a gente cria rotinas, né? A carga, por exemplo, não foi fornecida, era para chegar até 17 horas. O que fazer? Que são agendas não programadas. Que quem trabalha até com isso, com demanda, é o sistema Toyota. Né? Então, o que eu vou fazer? Então, quando a demanda é programada, quando ela não é programada. E o último
que se quiser é a prevenção. Sim. Aí na prevenção a gente deixa modelos para esse empresário. Modelos de contrato, para ele não estar com modelos editáveis, né? Para que ele possa replicar, porque senão é como se eu criasse uma dependência. Eu não posso criar uma dependência. Eu crio um momento de assessoria e depois a pessoa... E aí ela indica para outro, que indica para outro. Então eu prefiro ganhar na indicação, na consistência, de ver que é um bom trabalho, do que te amarrar num portfólio padronizado e depois, nossa, que saco, paguei essa assessoria, fiquei por um ano. Não vai funcionar assim. Não vai funcionar, porque eu não quis te entender, eu quis te vender um produto enlatado. Então o método GEP, ele é muito autêntico, ele não é melhor nem pior que outros métodos. Tem colegas que têm métodos excelentes, ele não veio para dizer, nossa, é o melhor sistema, mas ele é um sistema que eu acho que fala, principalmente, eu vou me ater realmente às prestadoras de serviço, por isso que eu digo que eu não vou cometer a audácia de falar que é para indústria e comércio, mas ele consegue dar conta da realidade de pequenas e microempresas, sim. Que fantástico. E aí tem o raio-x jurídico. Ele está dentro esse raio-x jurídico, ele está dentro da governança, desse ambiente. Já no início. Já no início. O raio-x, ele já começa no início, né? Aí a estrutura vem com as políticas, normas, procedimentos, e a prevenção são os modelos editáveis, né? E aí, tô olhando assim, existe um padrão de problemas entre as empresas? Tem uns padrões específicos ou tem modelos que, tipo assim, não, isso aqui é... A depender do nicho. Por exemplo, lavanderia e self-service. Nossa, é ótimo, não vejo problema. Sério? Não é verdade. Os contratos delas, desde a franquia, se for franquia, tem que ter um pouquinho de cuidado, até porque mudou a lei da franchise. Mas agora vamos falar dela com o cliente, tá? Ela tá te filmando, correto? Tem todo um tratamento daquela imagem, né? Os fluxos de pagamento, que são tudo touchscreen, mas que tem um contrato por trás ali do fornecedor. E quem disse que o empreendedor da lavanderia self-service não tem que, de vez em quando, olhar o seu negócio? A maior parte deles, com todo respeito, não todos, mas sempre alguns, eles acham que basta eles terem a visualização da imagem no celular, tá? E tá ótimo a minha lavanderia. Mas, por exemplo, nós encontramos dificuldades de pessoas que não têm destreza digital, que são pessoas, independentemente da idade, que têm dificuldade. E já teve empresário que chegou para mim, então minha lavanderia não é para ele que vai para uma lavanderia tradicional. A gente não faz isso, sabe por quê? Porque se essa pessoa está com dificuldade, talvez ela queira entender esse universo. Sim. E o raio-x jurídico para determinado empresário, tá? Foi o seguinte, era bom você, pelo menos no momento inaugural da loja, ter alguém que pudesse explicar ou fazer um vídeo orientativo de como usar suas máquinas. Para que a pessoa possa se desvencilhar do tradicional e querer... mas isso não é função da lavanderia. Eu te pergunto, será que não? Para eu ganhar um cliente, será que não é interessante reavaliar o meu modelo de gestão? Não é só jurídico, né? Nunca foi. Fantástico. O jurídico, para mim, ele é o que me garante segurança. Jurídica e minimização de conflitos, mas às vezes vai parar no judicial. Sinto muito, conflito de sócios, apuração de haveres é chato, e a gente, né? Mas é muito mais gestão, é muito mais administração. E aí, tu entraste na lavanderia, mas a gente também está crescendo, está tendo um crescimento muito grande dos serviços autônomos. Muito, né? Tá crescendo muito. E com isso, acaba começando a ter os problemas jurídicos também em cima disso. Também. Né? Muitos contratos digitais. Hoje em dia você, assim, não precisa antigamente, bora assinar um contrato, um tinha aqui, né? Até o outro. Hoje tem verdadeiras plataformas. Só dá ok, já... Mas aí que eu quero chamar a atenção, é só dar ok, né? Aí tem aquela letrinha pequena. Então, por exemplo, tem empresas que já nos procuraram, que elas querem participar de processos licitatórios. Pequena e microempresa tem muita oportunidade para processo licitatório em pequena e microempresa. Às vezes, nossa, é direito administrativo, mas olha só, é uma oportunidade de alavancar esse negócio. Quem é que não quer ser uma empresa que vai, por exemplo, prestar uma consultoria para um grande grupo, vamos dizer, da rede de alimentos? Aí eu, vamos dizer, pego e faço um contrato com ele. Só que o termo de referência está desalinhado
com o contrato que ele vai assinar. É porque no termo de referência, na cláusula 3.1.1.2, linha A, só para você ter entendido, que a gente já viu isso, tá? Tá dizendo lá que, volto a dizer, que a avaria ou qualquer situações, a responsabilidade é de ambas, tarará. No contrato está só que é da parte que foi contratada. Ou seja, já tenho cláusulas divergentes. Mas não é só assinar, ele não é só touchscreen. Então, assim, tem que ter paciência para gostar. É tipo brincadeira mesmo. Brincadeira não no sentido de molecagem, mas eu acho que quando se gosta do que faz, vira um vício mesmo, né? E aí, uma cláusula dessa pode arruinar um contrato? Não, ele não arruína. Ele não arruína, mas eu posso fazer uma retificação desta cláusula, não do contrato inteiro. Entendi. Tá? Mas imagina que eu consigo ver isso antes do meu cliente assinar. É isso que eu falo do raio-x. Olha, doutor, eu já tenho meu negócio e tudo, o meu negócio está pronto. Só quero que, por exemplo, seu escritório veja se está tudo ok. Olha esta cláusula aqui, olha só. Depois de assinado, ele vai ter que levar para uma revisão contratual, que pode parar em mediação ou arbitragem, ou pode levar para conflito no judiciário. Isso vai causar estresse, dor de cabeça, tempo e honorários conforme a tabela da OAB mínima, porque não é máxima, para a frente, pela complexidade que vai dar. E eu consigo descobrir isso antes dele assinar. O honorário é bem menor. Você diz, mas por que você quer fazer um honorário menor? Não, é porque como ele tem confiança em mim no raio-x, geralmente ele tende a prosseguir na estrutura e na prevenção. E aí eu ganhei um cliente por um curto espaço de tempo que vai poder replicar e vai dizer, o método GEP faz a diferença. Total. Né? E às vezes não é sobre ter o cliente, é sobre ter a confiança do cliente, que ele sempre vai confiar em ti. E eu acho assim, a gente demora muito para começar a fazer um nome e segundos para arruinar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque não é a vaidade que tem que imperar, é realmente o conhecimento e o respeito. Então, por isso que eu digo, não domino o trabalhista, mas confio em quem domina para estar comigo. Não sou contadora, mas essa minha visão de gestão e dentro do empresarial, eu realmente é o que eu gosto de entregar. Fantástico. E aí, tem um modelo de empresa, ou a mesma pergunta, tem algum momento que a empresa pode contratar a sua consultoria, o seu movimento, o seu método, para poder iniciar? Tá, bom, nós estamos, não sei se pode falar, né? Pode, nas redes claro. sociais, Sim. tá? LopesNoronha.adv, pode ser pelo Instagram, lá no Instagram tem o WhatsApp, e aí já vai automático, a pessoa clica, a gente já recebe a pessoa, perguntando se ela quer entender o método GEP. E a partir disso a gente começa toda uma tratativa e formação de reunião preliminar, sem nenhum ainda atributo de fechar negócio, tá? Aí se ela sentir confiança nessa reunião de alinhamento, aí a gente prossegue, é uma forma, tá? Então, e outro é realmente presencial, né? E o tamanho da empresa? Abri uma lojinha pequena aqui na minha cidade, ou então já tenho um faturamento X. Precisa ter um faturamento específico para poder contratar? Não. Quando a gente fala de micro e pequena empresa, geralmente 360 mil ano, né, ou 4,8. Mas assim, já ocorreu pessoas, como eu te falei, que não se encaixavam nisso, eram profissionais liberais, e nós não somos, não cometemos o deixo, não vou lhe atender, porque senão o viés seria extremamente mercantilista. Sim. Não é bem isso. Então, às vezes, é só um bate-papo, uma consultoria. Aí, se a pessoa não quiser, se o método GEP não sou micro nem pequena empresa, não sou prestadora de serviço, mas eu queria um papo para entender uma profissional, um papo, uma coisa que você pudesse me ajudar. Aí a gente faz a consulta jurídica. Mas quem fecha o método GEP, a gente já não cobra a consulta jurídica. Sim. Tá? Porque às vezes é uma consulta mesmo. Né? E eu sei que muita gente às vezes estranha, agora eu vou pagar por consulta. Mas aí é que tá, você não está pagando a consulta. Você está pagando por um saber que alguém estudou um pouco mais que você nesta área, que se especializou para isso e que não está entregando um pacote padronizado.
né? E geralmente a advocacia ela se melindra de ter que às vezes cobrar, mas eu digo que essa cobrança é por respeito a nós mesmos como profissionais, né? E aí não fica aquela situação mercantilizada, porque se a pessoa não quiser, ela é livre para comparar, procurar, né? E quem não tem condições, a gente indica a defensoria também, mas eu digo que o objetivo é entender o que o cliente quer, tá? Agora, a gente sempre procura, o que você falou, o porte da empresa, faturamento, quantidade de clientes, tudo é na reunião de alinhamento. Sim. Eu não posso dizer assim, não, só atendo com... Às vezes a empresa não tem nenhum funcionário. Tem uma empresa de decoração, por exemplo, que a gente conheceu recentemente, não fechou conosco, tá? Mas conversando assim, teve problema com uma funcionária. E eu disse, tu assinaste contrato de experiência? Não, foi só boca a boca. É o problema. Então, às vezes, uma consulta jurídica sem o método GEP já ajudaria. E aí, eu tô sabendo que vai ter um webinar, Sim, né? sim. Que vai contar de todo o movimento da metodologia, Sim, né? vai explicar tudinho. O que é que quem assistir esse webinar, o que é que vai aprender? O que é que vai entender mais? Tá, quem assistiu o webinar ele é direcionado para micro e pequenas empresas e também alunos e egressos que gostam do direito empresarial. Eu vou assistir. Ótimo. O objetivo ele vai ser online, tá? E ele vai descortinar um pouquinho o que é o método GAP. E aí, para os primeiros inscritos, vão ganhar o nosso livro digital, que também vai estar à venda aí na Hotmart. Que fantástico. Então, aguardem que vai ser anunciado. Vai. Né? Lá, E previsão aí, final, assim, de junho, por aí. Isso, já aguardem que vai ser anunciado. E aí, quando já se inscrevo, eu já vou me inscrever, Tá porque certo. é um ambiente, é um assunto que eu gosto muito. É. Né? E aí, vai lançar o livro também, né? Sim. O livro, como é que vem o livro? A previsão dele, a gente sempre sabe, né? Eu tenho um amigo que escreveu o livro e o livro tá um tempão para chegar e atrasou, não sei o quê. Tem Acontece, isso. né? É normal. Até porque é físico, né? Tem que chegar. Mas aí me conte seu livro. O livro, ele vai estar na plataforma hospedada, digital, digital, que até final de junho, ele está naquela fase, assim, de acabamento, no sentido de ser a melhor imagem. E assim, eu estou tentando não pegar, não me levem a mal, imagem de IA. Eu busco ser muito coerente. Se eu quero entregar um produto personalizado, então eu vou pagar um profissional de audiovisual que faça isso, de marketing que faça isso, eu acho até para valorizar, porque eu acho um pouco incoerente, né? Se eu não quero produto enlatado, então eu vou entregar algo que seja personalizado, né? Então é isso que a gente está, né? Como vai ser a capa, uma exigência para essa capa sair. Aí tá na Hotmart, que vai ser o digital, e vai estar também com poucas tiragens, ele é impresso. Fantástico. Né? Eu acho que impresso vai chegar só em julho, mas o digital vem um pouquinho antes. Aí vai estar na nossa plataforma do lopesnoronha.tv. E quando for lançar, já avisa a gente que a gente vai divulgar. Sim. Pode chamar que vai ser uma honra nossa divulgar. Eu vou lhe dar um. Legal, fantástico. Com certeza. Muito feliz com isso. E Ellen, agora sim, já chegando no final, já indo pro final, eu te confesso que eu gostei pra caramba, porque é um assunto que eu gosto muito. Eu queria que tu deixasse aquela mensagem final para quem assistiu a gente até aqui, sim, fazendo aquele convite, né, para conhecer um pouco mais, né? Agora aqui para essa câmera. Tá certo. Bom, meu convite é para você que está nos ouvindo, né, que é pequeno microempresário, prestador de serviço, que às vezes sente que está carregando o mundo, que você está centralizando tomada de decisão e que não sabe se olha para a dívida, para o atendimento, para o fluxo de caixa ou para a organização do negócio, vem bater um papo sem compromisso conosco. O nosso objetivo é realmente amadurecer os negócios e trocar informações. Isso independentemente se vai virar uma assessoria, se vai virar o método GAP, né? Mas o que a gente quer mesmo é fazer com que você possa acreditar e não desistir do seu sonho, porque o que mais tem desiste, isso não é para você, e não é verdade. Se você tem um sonho, você tem que deixar ele germinar, mas você precisa ter parceiros certos e orientação jurídica adequada para que não avolume os conflitos societários e até mesmo fiscais e trabalhistas, né? Que fantástico, que fantástico. Esse podcast, para mim, foi um podcast, foi uma aula.
né? É uma troca, uma né? troca, mas foi uma aula, aprendi muito. E muito obrigado por ter vindo. Alexandre. Muito obrigado por esse momento aqui com a gente. Né? E é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Tá bom. E em breve tem uma matéria também que vai sair com ela, Sim, né? Então já fiquem ligados. Né? E a gente fica por aqui, então. Então, se você chegou até aqui, teu Instagram... lopesnoronha.adv ou também, como os alunos me conhecem, Profa Elônia. São os dois Instagrams. E aí pode, porque no Prof. Elônia é mais acadêmico, né? E no lopesnoronha.adv são as matérias de direito empresarial e Mas gestão. por que Elônia? Pois é, olha só. Quando eu lecionava no CESUPA, Ellen Lopes Noronha. E aí uma aluna, gentilmente, eu fui nome da turma e ela disse, essa é para a Prof. Elônia. Me entregou uma professora Elônia com as minhas, acho que eu levantava muita sobrancelha e levanto mesmo, a gente tem as caricaturas da gente. Aí ela me entregou um bonequinho meu, com a sobrancelha levantada e assim. Acho que ela entregou certinho, assim como eu me curvi. Eu achei tão engraçado. E dali foi batizado Prof. Elônia. E dali eu carrego, os alunos da Fibra me chamam de Prof. Elônia também, por onde eu passo. Criou um carinho, né? E é isso, eu digo assim, deixa o cliente, né? Que não são clientes, são alunos, mas eu digo assim, deixa eles batizarem e aí eu carrego isso. Legal, fantástico. Muito bom. Então a gente vai ficando por aqui, já segue a Prof. Elônia, já segue Modesto Alexandre, segue Portal Ponto para Negócios e não te esquece de te inscrever aqui no nosso YouTube. Muito obrigado, Obrigada, Ellen. Alexandre, foi um prazer. E muito obrigado a vocês. Tchau.